Olá, sejam todos bem-vindos a essa live Como Parar de Fumar em 7 horas. Obrigada por estar aqui, é um prazer receber vocês. Essa live de hoje é uma live de aquecimento para a Semana da Libertação do Fumo, que é um evento gratuito que a gente faz poucas vezes ao ano, onde a gente distribui muito conteúdo rico e relevante. Tem aulas, vídeos, infográfico, um guia para baixar te orientando no seu caso específico, isso tudo para te ajudar a entender o seu fumo, entender como você pode parar de fumar fácil e sem sofrer. Se você estiver assistindo essa live em uma data fora da Semana da Libertação do Fumo e quiser ter acesso a essas aulas gratuitas, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você se inscrever e ser avisado quando o próximo evento da Semana da Libertação do Fumo for ao ar. Assim você vai ter acesso a todo o material que eu compartilho com as pessoas que estão na minha lista de e-mail. Para quem não me conhece, tá aqui. Meu nome é Lilian Brunstein, eu e meu marido paramos de fumar em 2008 com o método Easy Way para parar de fumar e hoje eu ensino as pessoas a parar de fumar de forma fácil e sem sofrer. O método Easy Way tem um grande diferencial sobre todos os outros métodos que as pessoas usam para parar de fumar, que provavelmente você que me assiste já tentou um ou mais deles sem sucesso. Esses outros métodos não proporcionam que você possa entender o seu fumo e não desfazem as fortes conexões e laços que você criou com o cigarro durante toda a sua vida. E é por isso que tudo que você já tentou no passado não deu certo para você. Nessa live eu vou te ensinar como é possível parar de fumar em 7 horas e durante esse tempo curto aprender como sair da dependência de cigarros de forma fácil e sem sofrer. Então, em primeiro lugar, meus parabéns por você estar aqui em busca do conhecimento correto para parar de fumar com sucesso. As pessoas geralmente dizem para o fumante: você tem que querer parar de fumar. O que é verdade, ele tem que querer parar. A iniciativa tem que partir dele. Ele precisa alimentar dentro de si a vontade de dar um basta no cigarro. Mas no fundo, todo fumante, ele quer parar de fumar. O problema é que ele não consegue, porque se ele tivesse conseguido, obviamente ele não estaria mais fumando. É que quando elas falam que ele tem que querer parar de fumar, na verdade, elas estão falando algo relativo a um outro sentimento. Deixa eu compartilhar minha tela com você para começar a explicar para você esse sentimento e como é possível parar de fumar em 7 horas. Eu parei de fumar em 7 horas e é incrível, né? Eu sei que as pessoas são céticas em relação a isso, porque quando eu queria parar de fumar, eu só queria que alguém me desse uma luz. Eu tentava de todas as formas e não conseguia. E hoje a gente traz esse entendimento para as pessoas e é muito bom poder trazer ele, porque a gente se sente muito perdido e a gente acha que o problema é com a gente, né? Não é. Não é. O problema está nesses métodos errados que você tentou no passado. Quando a gente pensa em parar de fumar, a gente não pensa aleatoriamente, a gente tem algumas opções. O que eu vou fazer para parar de fumar? E essa escolha é mais importante do que você imagina. A maioria dos meus alunos já tentou muita coisa quando chega até mim. Então, a gente tenta de algumas opções que a sociedade e a medicina oferecem pra gente. Quem nunca tentou, às vezes tem receio de tentar, não sabe como vai ser e acha que pelas experiências dos outros vai sofrer. Porque a gente ouve muita coisa negativa sobre a experiência de parar de fumar e bota foco nisso, ao invés de botar foco nas pessoas que foram bem-sucedidas e que estão livres. E é esse sempre o foco que a gente deve botar. Se comparar com quem fracassou, não tem como te ajudar. Focar em quem teve sucesso e relata que parou de fumar fácil e sem sofrer, te ajuda a vislumbrar que isso pode acontecer com você, te inspira e te motiva. E é isso que você tem que fazer. São essas pessoas que você tem que ouvir. Foque nas pessoas que estão bem, que conseguiram se libertar e pense: por que eu não posso ser uma dessas pessoas? Eu posso sim. Se elas conseguiram, eu também posso. A gente tende a acreditar porque é plenamente possível. Se você é uma dessas pessoas que acha que já tentou de tudo, esquece isso por um momento e se abra para um novo conhecimento, porque você não pode mais deixar esses pensamentos negativos bloquearem o seu sucesso. E uma coisa importante: por não ter dado certo no passado, tire esse grande peso da sua consciência. Não se sinta fraco nem fracassado por ter voltado a fumar, porque a culpa por você ter reincidido não foi sua. E hoje você vai entender por que não deu certo para você no passado. A boa notícia é que você não precisa mais sofrer, não precisa ficar tentando dar murro em ponta de faca, porque hoje você vai aprender como deve ser o jeito certo de parar de fumar. Então, quais são as opções que a gente tem? Vamos lá! Tem o método do 1 segundo. O que é o método do 1 segundo? É interessante porque muita gente fala assim: eu não acredito que você possa parar de fumar em 7 horas. Só que elas não acreditam que pode ser possível parar de fumar em 7 horas, mas ironicamente elas tentaram em 1 segundo. E elas acreditaram que seria possível para elas conseguir parar de fumar em 1 segundo.
o que é esse método do 1 segundo? Muito bem. Você é fumante. Você fuma regularmente. E realmente não importa aqui se você fuma 1 cigarro por dia, 5 cigarros por dia, uma carteira de cigarro por dia, 2, 3, isso é indiferente. Você é fumante. Ok. Aí você decide parar de fumar. Você fala assim, não, chega, vou dar um basta nisso, não aguento mais essa dependência. Seja porque isso tá te fazendo mal, e quando eu digo mal, eu não digo só fisicamente. A gente começa a sentir os sintomas, né? Na nossa saúde, o cansaço, a indisposição, a falta de energia, mas eu digo, isso tá te fazendo mal mentalmente. Você começa a sentir um grande desconforto por se sentir nessa dependência, se sentir escravo e chega à conclusão que não nasceu para isso e quer ser livre. E aí a gente fala para si mesmo, acabou, não quero mais. Aí não é que você levou um segundo para decidir isso, foi uma coisa que você foi matutando ali na tua cabeça, que foi te incomodando e você não pode mais seguir sem resolver essa parada. Só que aí em 1 segundo você fala assim, agora deu, acabou, não vou mais fumar. Geralmente a gente faz isso à noite, fala assim, ai meu Deus do céu, me ajuda para acordar de manhã e não fumar mais. E aí, esse segundo, onde a gente apaga o último cigarro da gente, a gente faz isso e torce para tudo dar certo. Inclusive, algumas pessoas tentaram esse método do 1 segundo várias vezes. A gente chama esse método de parar na raça, de parar ali no cacau, sem mais nada. A maioria das pessoas primeiro tenta assim. E aí, o que acontece? Você fica esperando para ver o que vai acontecer, torcendo, lógico, para que dê tudo certo. Imediatamente se instala dentro de você uma luta. É batata para todo fumante. E essa luta entre você querer parar de fumar e você querer continuar fumando. É uma luta contra o que você entende como uma grande vontade de fumar. E aí você fica naquilo que a gente chama de cabo de guerra. Um lado seu quer fumar, o outro lado seu quer parar. E acontece que para a grande maioria das pessoas, esse método não funciona, porque o lado que quer fumar é sempre mais forte. Não funciona e o que acontece fatalmente é a reincidência. Para, em média, 97% das pessoas. Só 3% consegue dessa forma. É por isso que eu falei no comecinho que você deve tirar esse peso da sua consciência, porque a culpa por não ter dado certo não foi sua. Porque se não dá certo para a grande maioria e você se encontra nessa maioria, a culpa não foi sua, e sim foi desse método de 1 segundo que você tentou, porque ele não é efetivo. Tem outro método para parar de fumar que a gente chama de método de tempo indefinido. O que quer dizer método de tempo indefinido? Ok, da mesma forma, você é fumante. Você decidiu dar um basta nisso, só que você não decide parar ali na raça, acabou, fumei meu último cigarro, acabou, não quero mais, e ver o que acontece. Não. Você usa o que a sociedade e a medicina dão para você, aquele leque de opções que está a seu dispor. E que leque é esse de opções? Reposição de nicotina, seja através de chiclete, de adesivo, inalador, pastilha, enfim. Remédios como Ziban, bupropiona ou Champix, vareniclina. E também isso inclui laser, acupuntura, todo esse leque de opções que você conhece, que você já ouviu pessoas tentando ou que você mesmo tentou no passado. Eu mesma tentei adesivo, eu tentei chiclete não durou, foi botar na boca e já cuspi fora e desistir, porque aquilo era horrível. E adesivo me deixava a pele muito sensível, coçava, enfim, uma espécie de alergia, e mesmo assim era sofrido, eu não conseguia. Usava o adesivo e fumava junto. E pelo método do tempo indefinido, você usa alguma coisa que seja palpável, que seja concreta para você, seja um remédio, um adesivo, uma acupuntura, alguma coisa que seja diferente do primeiro método do 1 segundo, que você sinta que não está parando na raça sozinho. Não. Com esse método do tempo indefinido, você acha que está sendo ancorado por alguma coisa. Essa alguma coisa, então, pode ser o remédio, pode ser uma reposição de nicotina e esses outros meios ou qualquer outra coisa que exista por aí. Muito bem. O que acontece com o método de tempo indefinido? A mesma luta se instala dentro de você. Você pode até por um tempo, digamos assim, vamos supor que você está tomando um remédio, tá? Por um tempo, pode até acontecer de você se sentir alterado, porque remédio, ele tem efeitos colaterais e ele modifica o comportamento e a percepção das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa às vezes toma um remédio e fala assim, ai, mas o cigarro não tá mais com o mesmo gosto. Ele até acha que tá tendo sucesso porque o cigarro não tá gostoso como antes. E eu coloco esse gostoso entre aspas porque o cigarro não é gostoso. Se você perceber o gosto dele, ele é amargo. Os primeiros cigarros das nossas vidas, a gente achou o gosto ruim. A gente não achou gostoso.
O que mudou foi a nossa percepção dele. Ele em si continuou o mesmo. Só que acontece que você está achando que alguma coisa está em evolução ali. Parece que algo está melhorando com o remédio, porque não está mais tão gostoso. Eu acho que eu estou num bom caminho. Ok. Ou você toma um antidepressivo que de repente te chapa. E esses remédios são fortes, eles têm efeitos colaterais. Alguns deles recomendam que você nem opere máquinas, nem dirija, nem nada. E a pessoa fica realmente alterada. Só que uma hora você vai ter que desmamar do remédio. E aí, o que acontece? Essa luta contra a vontade de fumar, que já estava antes, porque você tinha o cigarro na tua cabeça, você não tirou ele da sua cabeça em momento algum. Você vê um fumante acender um cigarro, olha ele dá o primeiro trago e pensa: ai meu Deus do céu, como era bom meu cigarrinho. Não, mas eu tô tentando parar. Então essa mesma velha luta entre fumar e não fumar se instala dentro de você novamente. E aí, o que acontece? Você fica esperando para ver o que vai acontecer, torcendo para conseguir se controlar se a vontade voltar. Aí, se você tomou esse remédio, seja por recomendação médica ou não, se você usou reposição de nicotina ou qualquer tratamento, enfim, ele tem um tempo para acontecer, para ser utilizado antes de ser interrompido. Durante esse tempo, você se sente desconfortável, se sente inseguro e não sabe se vai dar certo. Quando é que eu vou resolver meu problema? Quando é que eu realmente vou me sentir um não fumante? Essa dúvida fica dentro de você durante o tratamento. A gente fica lutando para não fumar e se sente inseguro, porque uma hora vai acabar o tratamento, né? Seja ele qualquer coisa concreta que você esteja usando, seja um remédio, seja uma reposição de nicotina. E quando é que vai dar certo? E será que vai dar certo? Você ainda fica na dúvida. E quando essa mesma luta contra a vontade de fumar se instala dentro de você, a reincidência também acontece para a maior parte das pessoas que usam esses métodos. E a gente diz que esse tempo é indefinido porque pode demorar 3 meses, 6 meses. Tem gente que fica mais tempo se sentindo inseguro, se controlando sem saber se vai dar certo e sofrendo com a falta do cigarro. Geralmente a prescrição de algum remédio para parar de fumar ou reposição de nicotina não passa de 6 meses, mas enfim, esse método do tempo indefinido também não dá certo. Se tivesse dado certo para você, você não precisaria estar aqui hoje. Tá, Lilian, mas quanto tempo eu vou ter que esperar para ver se deu certo para mim? Quando é que eu vou me transformar em um feliz não fumante? Você se transforma em um feliz não fumante no momento em que apaga seu último cigarro, na certeza que não está perdendo nada ao parar de fumar. É isso que você deve almejar alcançar. Mas o método do tempo indefinido não tem como fazer isso por você. E tem o método Easy Way, onde você para de fumar fácil e sem sofrer em 7 horas, que eu vou falar agora para você. Da mesma forma, você chega como um fumante, com todos os seus medos e inseguranças, medo de saber se vai dar certo, medo de saber se vai sofrer, medo de não conseguir ser feliz sem o cigarro, porque afinal de contas a gente promete que você não vai sofrer. A gente promete que vai ser fácil e que você vai ser feliz sem o cigarro. Aí você recebe uma preparação adequada num webinar que dura 7 horas, que é o tempo que leva para você adquirir o conhecimento certeiro para acabar com o vício mental que te prende ao cigarro. Diferente de um método de 1 segundo, onde você simplesmente decide parar de fumar, isso é, decide apagar o último cigarro da sua vida sem preparação nenhuma, tipo assim, acabou, já deu, vou tentar. Isso não tem preparação, nada. É incrível como a maioria das pessoas tenta parar de fumar assim, de forma tão despreparada. Não é à toa que não dá certo para a maioria. Ou diferente do método de tempo indefinido, onde você usa alguma coisa, o remédio, a reposição, enfim. Com o método Easy Way, você usa alguma coisa, mas não é algo concreto que você pega na mão. Na realidade, é um método cognitivo, que te passa o conhecimento necessário para parar de fumar fácil e sem sofrer. E a gente vai falar mais sobre isso nessa live, tá? Mas o fato é que a maioria das pessoas que usam o método Easy Way se torna feliz não fumante e não sofre para parar de fumar. E é muito bom saber que existe esse caminho. Mas antes de eu explicar para você qual é a diferença, por que o método Easy Way funciona e os outros não, existe uma diferença básica entre eles. O primeiro método, o método do 1 segundo, onde você apaga seu último cigarro totalmente despreparado. E o método do tempo indefinido, e lembra que eu incluí naquele pacote todo o remédio, a reposição de nicotina, o laser, a acupuntura, a homeopatia, enfim. Vale simpatia, promessa, vale tudo que você conhece por aí, que não seja o método Easy Way. Tudo isso tem uma coisa em comum, que é diferente do método Easy Way. E o que há de comum entre esses 2 primeiros métodos é o foco.
O foco deles é errado. Todos eles focam no uso da sua força de vontade para parar de fumar, enquanto que o método Easy Way dispensa totalmente o uso da força de vontade para parar de fumar. Aquela luta infernal dentro de você entre fumar e não fumar. Aquela luta contra o que você sente como uma grande vontade de fumar. Entenda uma coisa básica, seja lá qual for o método que você estiver usando para parar de fumar. Se você precisa lutar internamente para não fumar, se você precisa ficar se segurando para não fumar, é porque algo está muito errado e esse não é o caminho. A luta é um cabo de guerra, é um forte embate entre forças opostas, entre querer parar de fumar e querer fumar. E o lado do vício sempre é o mais forte. Tenha isso em mente. E tenha em mente também que essa é a causa do seu sofrimento. Ao invés de puxar essa corda com todas as suas forças, um método inteligente não vai te levar para esse caminho. O método inteligente vai simplesmente eliminar o inimigo que está do outro lado, de forma que você não tenha mais que puxar corda nenhuma. Quando a luta se acaba, o sofrimento se acaba. Não é preciso usar força de vontade alguma e você é bem-sucedido. Para você entender melhor por que não conseguiu parar de fumar no passado, eu vou falar sobre os 3 erros que você cometeu até hoje ao tentar parar de fumar. Esses erros ocorreram porque você colocou foco no que esses 2 métodos errados representam, o método do 1 segundo e o método do tempo indefinido. E se você entrou agora na live, assiste ela toda para entender o que é o método do 1 segundo e o que é o método do tempo indefinido. Porque certamente, seja lá qual tenha sido o método que você tentou no passado, ele se encaixa em um desses 2 métodos. Erro número 1. Ao interromper o seu consumo de cigarros, você acreditou que estava abrindo mão da coisa mais preciosa da sua vida, o seu grande apoio e companheiro, o cigarro. As pessoas acreditam que o cigarro é um apoio na vida delas e que elas não conseguem viver sem. Isso é uma conexão muito forte que a gente estabeleceu com o cigarro. Por isso que ao parar de fumar, elas se sentem inseguras sem ele e sentem um vazio que não sabem explicar. E não importa realmente se você está tomando um remédio ou acabou o tempo de você tomar o remédio e você está esperando para ver o que vai dar, ou se você fez reposição de nicotina e de repente foi diminuindo a dose, diminuindo até parar com a reposição. Você continua acreditando que você abriu mão de uma coisa muito importante na sua vida, a muleta da sua vida, o cigarro, que te ajudava com tudo. E quando você se sentia nervoso, você fumava para se acalmar. Quando você precisava de coragem, fumava para se sentir pronto e seguro para fazer algo. Quando se sentia sozinho, fumava para se sentir menos sozinho. Quando terminava uma tarefa, fumava para se dar um prêmio. Na realidade, fumava não. Quem está acompanhando a gente aqui ainda fuma. E quando você está estressado, você fuma. E quando você está numa festa, você fuma, né? Você fuma para relaxar, você fuma para se acalmar, você fuma para passar o tempo, você fuma para pensar melhor. Você fuma para muita coisa. E o cigarro acaba se transformando em um companheiro e um apoio para todos os momentos. É bom fumar nos bons e nos maus momentos. Então, de que forma aqueles 2 métodos, o método do 1 segundo na raça, na força de vontade, ou o método número 2, do tempo indefinido, de tentar alguma coisa, que a gente também chama de método da força de vontade, porque você também fica lutando para não fumar, de que forma esses métodos tiram de dentro de você a crença de que o cigarro é muito precioso na sua vida e que é um grande apoio na sua vida? Porque as pessoas param de fumar com esses métodos e elas ficam pensando: nossa, meu Deus do céu, quando é que essa vontade vai passar? Será que eu vou ter que me conformar o resto da vida em ter que abrir mão do cigarro? Ai, como era bom meu cigarrinho. Você fica se lamuriando e você continua na luta. E lutar não é bom. Lutar não é bom porque vai chegar um momento, ou um momento bom, às vezes de socialização, onde você está numa festa e você fala assim: ah, eu vou fumar só um. Ou no barzinho, eu vou fumar só esse. E volta pro vício. Eu tenho um podcast muito legal que fala sobre isso, e o título dele é Não Existe Só um Cigarrinho. Quem quiser, dá uma olhada no meu canal do YouTube, pesquisa por @EasyWayBrasil. A aula tá lá. Não existe só um cigarrinho. E você vai ver, ele vai muito mais a fundo nessa explicação. E esses métodos que você tentou no passado, que estão por aí, eles não eliminam essa sensação de vazio, nem da falta do cigarro, nem acabam com a sensação e que você não pode viver sem ele. Ou seja, você pode até eliminar temporariamente a dependência física do fumo. A gente vai falar sobre ela. Mas você não elimina uma outra dependência, a principal que deve ser eliminada: a dependência mental do cigarro. Então vamos falar do erro número 2 que os fumantes cometem ao tentar parar de fumar. Você acreditou que ao parar de fumar estava abrindo mão de um grande prazer na sua vida.
O cigarro. Esse é um ponto nevrálgico para todo fumante. Fumar é um grande prazer. Essa é a percepção de todo fumante, a sua percepção. E quando eu digo percepção, na realidade, e segura essa, eu sei que você acredita piamente que fumar é um grande prazer. E eu acreditava também, mas é só uma crença que você tem e que não corresponde à verdade. Assim como você tem, você pode um dia deixar de ter. Assim como um dia você adquiriu essa crença de que fumar é um grande prazer, assim você pode eliminar ela se for trabalhada dentro de você da maneira correta e você entender o seu fumo. Entre aquilo que eu falei antes, é preciso você começar a entender o seu fumo. Todo fumante tem as suas crenças sobre o que o cigarro representa na vida dele. E a crença de que o cigarro é um grande prazer é uma delas, uma das principais. Então, de novo, perguntando, como é que você usa aqueles dois métodos, o método do 1 segundo e o método do tempo indefinido, e passa pela fase da abstinência, acaba com a dependência física, que dura poucos dias na verdade, mas continua acreditando que abriu mão de um grande prazer. Você acha que não está vulnerável? Eu te digo que sim. Sem resolver esse ponto nevrálgico, você está extremamente vulnerável a voltar. E é por causa disso que a maior parte das pessoas reincide. Ela até para de fumar um tempinho, mas a cabeça dela em relação ao cigarro não mudou. Então, ou é num momento de socialização, num barzinho com os amigos, com uma cerveja ou numa festa, ou é num momento estressante. Acontece alguma coisa desafiadora na sua vida, ou você passa um perrengue muito grande, um estresse. Infelizmente, todo mundo está sujeito a isso. E nessas ocasiões você se sente tentado a fumar. Das duas, uma. Ou você vai lutar para não fumar e sofre, ou sucumbe. E aí então você me pergunta, puxa Lili, então o que eu faço? Eu não passo mais por estresse nenhum na vida, porque aí eu vou estar livre? Não, estresse faz parte da vida de todo mundo. O fumante e o não fumante, todo mundo tem estresse. Então Lili, eu nunca mais vou na festa? Não, vai na festa, vai curtir a sua balada. Você tem que se divertir, a vida é isso, são momentos. Só que o erro não é nem você ter passado pelo estresse, nem ter ido curtir a sua balada ou a sua festa. O erro foi você ter acreditado que nesses momentos você não podia vivenciar sem fumar e acreditando que estava abrindo mão desse grande prazer e apoio na sua vida. E é por isso que esses dois métodos, parar na raça assim, em 1 segundo, ou usar qualquer das outras coisas que eu falei, não ajuda, porque a crença continua lá dentro. Esse é o ponto. Erro número 3 de quem tenta parar de fumar, errado. Você acreditou que não ia conseguir lidar com a ansiedade ao parar de fumar. Esse é outro ponto importantíssimo. Fumar me deixa menos ansioso. Você está na frente de uma das pessoas mais ansiosas do mundo. Parece até que eu sou zen. Não sou. Na realidade, eu sou muito ansiosa. E essa era uma das crenças mais arraigadas em mim. Era uma das coisas que eu mais acreditava. Que pra mim ia ser impossível parar de fumar, porque eu sou muito ansiosa. Por isso, quando alguém me fala, não, eu sou muito ansioso, pra mim não vai rolar, não vou conseguir, eu super entendo, porque eu me senti assim. Eu parei de fumar há 14 anos e parei de fumar bem, feliz desde o primeiro dia, sem sofrimento algum. Eu continuo ansiosa, não me entendam mal, porque é da minha natureza ser ansiosa. Eu sou muito impaciente. Não fumantes também são ansiosos. Eu quero que você entenda isso, isso é importante. Veja bem, ansiedade é um sentimento exacerbado com um grau de angústia pela espera mais elevado que o normal. Mas qual que é a diferença? Hoje eu sou não fumante. O não fumante lida com a ansiedade na vida dele como ele pode. Às vezes ele lida bem com a ansiedade, às vezes não. Existem diferentes graus de ansiedade nas pessoas diferentes, e isso também varia de acordo com o que as pessoas estão vivendo. É um filho que saiu pra balada, você não consegue falar no celular com ele, tá demorando mais que o habitual, você tá preocupado, sem notícias, aí você fica ansioso. É uma entrevista de emprego que você tá louco para saber se vai ser contratado, tá desempregado faz tempo, você fica ansioso. É o resultado de um concurso que você prestou, de um vestibular, depois de muito estudo e dedicação, você quer saber o resultado, você fica ansioso. É uma festa que você faz, você quer saber se vai dar tudo certo, você fica ansioso. Tá tudo bem, faz parte da vida. Às vezes o grau de ansiedade das pessoas é mais elevado, elas acham desconfortável conviver. Tem gente que busca ajuda médica, recebe a prescrição de um medicamento, um ansiolítico, tá tudo bem. Eu não sou contra remédio, não. Vai conversar com o psiquiatra, fala com ele. Se ele te receitar e você achar que precisa, tá tudo certo. Eu não busquei esse caminho. Eu lido com a minha ansiedade de um jeito natural. Eu tento respirar fundo, me acalmar, contar até 10. Eu tenho minhas tecnicazinhas. Mas a ansiedade não vai embora da minha vida. Ela tá lá de uma forma controlada. Hoje eu convivo bem com ela. Só que no tempo em que eu era fumante, olha que interessante, eu era muito mais ansiosa.
Mesmo sendo ansiosa, hoje eu vejo isso claramente. Eu tinha uma carga adicional de ansiedade na minha vida. Hoje, sendo não fumante, eu continuo sendo ansiosa. Eu acho que a maior parte de nós hoje em dia tem um grau elevado de ansiedade pelo estilo de vida que a gente leva, por todas as cobranças que a gente se faz. No caso das mulheres, nós como mães, esposas, donas de casa, carreira, enfim, é muitos pratos que a gente tem que ficar girando ao mesmo tempo e a gente se cobra e não se acha capaz de girar eles todos ao mesmo tempo. E aí um vai caindo, você corre lá, gira, e o outro, não, mas esse aqui agora tá caindo, você corre e gira. E não dá pra ser perfeito em tudo, impossível. O dia só tem 24 horas e a gente fatalmente acaba o dia falando, nossa, eu não fiz metade do que eu tinha que fazer. Vai dormir já pensando que vai priorizar no dia seguinte, fica ansiosa. É assim, é normal. E a gente quer tudo pronto para ontem, mas tudo precisa de uma dedicação para fazer dar certo. Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo de um esportista que era muito querido para mim, que eu gostava muito, que era o Ayrton Senna. Nossa, eu acordava às manhãs de domingo para assistir corrida de Fórmula 1, era emocionante. Eu não sei você, tem gente que é de uma geração mais nova que às vezes me assiste que não lembra desse tempo, não entende o que significa a geração que acompanhava o Ayrton Senna, mas naquele tempo para mim, ele era o meu herói. E ele falava assim, todo mundo fala que eu sei andar bem na chuva, que eu não derrapo, que eu sou muito talentoso, enquanto que os outros pilotos ficam saindo da pista e eu acabo ganhando a corrida. Só eu sei o quanto eu me dediquei para aprender a correr na chuva. Sempre que tinha uma chuva, eu acordava cedo, eu ia lá treinar, correr com kart em Interlagos. E era onde ele treinava, né? Ayrton Senna era de São Paulo, eu também sou de São Paulo. E ele treinou anos até que ele conseguiu isso. Ele masterizou a arte de correr na chuva sem derrapar. E as pessoas se esquecem dessa dedicação toda nos bastidores. Elas querem tudo instantâneo e pronto para ontem. E a vida não é assim. Na realidade, o que eu tô querendo dizer com isso... Ah, Lili, então não é em 7 horas que eu vou conseguir parar de fumar, não? Vai, funciona assim. Pelo método Easy Way você pode parar fácil e sem sofrer em 7 horas, mas é preciso uma dedicação. É preciso, por exemplo, você estar aqui adquirindo a mentalidade correta e necessária para ser bem sucedido. É preciso você estar aqui assistindo a essa live. É preciso você mudar a sua cabeça sobre muitas coisas em relação ao seu fumo, aos medos que você sente, à procrastinação da decisão de parar de fumar. Isso é muito importante, porque assim, cada vez mais, através dessa dedicação, da escolha do futuro que você quer para você, você vai eliminando cada vez mais as barreiras que te impedem de parar de fumar. Nesse trabalho que eu faço com as pessoas, de empoderar elas diante do vício, eu gosto muito de trazer essa mentalidade a elas, para que elas possam entender o seu fumo. Então, essa conexão com a ansiedade é uma das coisas que muitas vezes até impedem os fumantes sequer de tentar parar de fumar. Porque quando a gente tem uma crença, como diz a palavra, crenças são coisas que a gente obviamente acredita, mas ela pode ser uma crença limitante. Uma crença limitante é como uma barreira que você coloca na sua frente e diz assim, não, eu não posso, eu não consigo. Eu mesma já fiz isso muito comigo no passado. Uma vez eu estava numa palestra e eu não percebi que eu estava fazendo isso. Isso tem muitos anos. Uma pessoa me chamou a atenção, porque o palestrante estava fazendo a apresentação dele, a gente estava numa mesa, eram várias mesas ali, estavam servindo coquetel, a gente estava assistindo a pessoa falar, era um negócio muito bacana. O apresentador falava e a gente conversava um pouquinho entre o grupo, alguns comentários, e quando ele falava alguma coisa, eu ruminava. Ai, isso eu não consigo. Eu falava pra mim mesma, baixinho, né? A palestra não era sobre parar de fumar, era outro tema. Aí ele falava outra coisa e eu, não, isso eu não consigo. Foi passando o tempo e depois de acho que uma meia hora, um outro convidado que estava comigo na mesa, ele pegou o bloquinho dele, me mostrou e falou assim, Lilian, você sabe que você já falou aqui na mesa 7 vezes que você não consegue? Eu disse, eu não falei. Falou sim, porque eu anotei. Cada vez que você falava eu não consigo, eu fazia um risquinho. Olha aqui, eu contei, tinha 7 risquinhos no bloquinho dele. Eu falei, rapaz, eu não tinha me tocado nisso. Era uma coisa que eu acreditava que eu não conseguia, mas que na realidade eu não estava nem me tocando de que essa crença que estava me impedindo de conseguir alcançar tal coisa. Olha que interessante. Era uma crença limitante que eu tinha. E eu gosto de chamar a atenção das pessoas para isso, porque às vezes a gente coloca para si mesmo essa barreira. Não, eu não consigo porque eu sou muito ansioso. Para mim, parar de fumar não dá, porque eu acredito que eu não vou conseguir lidar com a ansiedade sem o cigarro. Ele me ajuda a baixar a bola, ele me ajuda a desestressar, ele me relaxa, ele é minha válvula de escape, ele diminui minha ansiedade.
Ok, mas se você parar para pensar, acreditar nisso é ser fumante o resto da sua vida. Você já fechou questão, como é que pode dar certo assim? Então você tem que se dar a chance, se abrir a possibilidade de que pode sim ser possível viver bem sem o cigarro, mesmo sendo muito ansioso. E que parar de fumar não vai te prejudicar em nada em relação a isso. Muito pelo contrário, o oposto pode acontecer. Você parar de fumar e ser menos ansioso. Peraí, você tá falando que eu posso ser menos ansioso parando de fumar e que eu vou poder conviver com a minha ansiedade de boa ao parar de fumar? Sim, eu tô falando exatamente isso. Eu não posso tirar a ansiedade da sua vida, porque se você é uma pessoa ansiosa, você vai conviver com ela. Quer tratar ela? Vai tratar com medicamento, procura medicina. Não quer remédio? Faz que nem eu, beleza, tá tudo certo. Mas você vai ser muito menos ansioso sem o cigarro. Eu fico ansiosa antes de começar uma live. Nossa, será que vai dar tudo certo? Será que a internet vai cair? Será que vai faltar luz? Deixa eu testar os botões aqui para ver se dá tudo certo. Não é fácil estar aqui, mas eu tô por você, porque eu acho que é importante passar a minha experiência para você. Então, a ansiedade vai continuar, gente. Eu sinto ansiedade em muitos outros momentos. A diferença é, ao parar de fumar da forma correta, você vai ser menos ansioso. Você vai ter um grau de ansiedade menor que no tempo que você fumava, o que já te deixa no lucro, concorda? E você vai parar de conectar o alívio da ansiedade ao cigarro. Olha que maravilha! Essa crença vai embora. Isso é muito bom. Então esse negócio de fumar me deixa menos ansioso, não vai atrás dessa. Tira essa barreira da sua frente e se abra a possibilidade que parar de fumar não tem nada a ver com o alívio da ansiedade. Ai, Lilian, mas por que eu sinto que quando eu fumo eu fico menos ansioso? Eu acredito que você sente isso. Eu também sentia. O vício tem os truques dele sobre você. E é por isso que é preciso desmistificar isso, com todo um trabalho de desconstrução dessa crença que o fumar te deixa menos ansioso. E é só assim que você vai parar de acreditar que fumar diminui sua ansiedade. E é só assim que você vai ser bem-sucedido. E é só assim que você vai parar de fumar fácil e sem sofrer. Então, a diferença que existe basicamente entre esse método do 1 segundo, da força de vontade, na raça, ou do método do tempo indefinido, que é remédio, reposição de nicotina, laser, acupuntura, escambau A4, é que eles não desconstroem nenhuma dessas crenças. Eles não tiram de dentro de você a crença de que o cigarro é um apoio na sua vida, que é um grande prazer, que te desestressa, que diminui sua ansiedade, dentre muitas outras crenças que o cigarro significa na sua vida, do que ele faz por você. Você continua com isso. Aí desmama do remédio, acaba o tratamento, continua acreditando, aí pronto. Vem a primeira crise de ansiedade, vem o primeiro problema. Ah, mas é dele que eu preciso. Dá licença, vou fumar só um agora, depois não fumo mais. Ferrou, basta um. Bastou um para você começar, não foi? Foi assim que tudo começou. E basta um para voltar. É assim que funciona, porque quando você acredita que existe benefício só em um cigarrinho, umzinho, você acredita que existe benefício nos milhares e milhares que vão vir depois. Isso é o vício. O método Easy Way, quando ele desconstrói isso, você está num sistema diferente, está num sistema oposto. Você não precisa de muleta nenhuma para acabar com essa muleta que hoje o cigarro representa na sua vida. Você não troca uma muleta por outra. Você precisa de um entendimento de como essas crenças operam dentro de você e de como elas podem ser desfeitas, de modo que você não sinta mais falta do cigarro em momento algum da sua vida. Como é possível apagar o último cigarro da sua vida de boa? Como é possível parar de fumar fácil e sem sofrer em 7 horas? O método do 1 segundo, que é parar na raça, sem preparação nenhuma, ou o método do tempo indefinido, onde você fica esperando para ver o que vai dar, tanto faz. Eles para mim fazem parte do mesmo método que eu chamo de método da força de vontade. Porque em ambos você fica lutando contra essa vontade de fumar, e eu boto entre aspas vontade de fumar, porque na realidade não é uma vontade, mas hoje você sente e interpreta como uma vontade. É mais uma crença que você tem. O foco dele está na resolução da dependência física, em amenizar os supostos sintomas da abstinência da nicotina. As pessoas acham que esse é o problema delas ao parar de fumar. Elas acham que a abstinência é o grande bicho-papão, e não é. Tanto não é que quando a abstinência física acaba, ainda assim as pessoas reincidem. E se esse fosse o problema, bastaria passar pelo período da abstinência, que na realidade é muito breve. Ai, Lilian, quanto tempo dura? 5 dias, 1 semana, é a abstinência perceptível que você tem. Aquela coceirinha que você sente e traduz por eu quero um cigarro.
ela dura uma semana no máximo. Para acabar com ela toda, se você tiver curiosidade em saber, a nicotina toda vai sair do seu corpo em 3 semanas em média. Mas depois de uma semana, você já não sente mais ela. A abstinência é perceptível. Porque a excreção da nicotina do seu corpo é muito rápida. Em poucos dias você vira um não fumante. E ela é de fato indolor. É um leve desconforto passageiro. Então, se você coloca o foco nisso, tendo passado essa semana inicial e você não sentindo mais os sintomas físicos da abstinência, que são leves na realidade, ai, Lilian, não foi leve, eu subi pelas paredes. Aí é que tá. Se você subiu pelas paredes, se você ficou nervoso, irritado, mal-humorado, com dor de cabeça, insônia, com qualquer sensação ruim, elas têm a ver com essa dependência aqui. A de baixo aí, a dependência psicológica, que você, pelos métodos tradicionais, não fez nada para resolver. É ela que fez você reagir sentindo isso tudo quando não resolve essa dependência psicológica. Não tem remédio que tira da sua cabeça a crença de que fumar é um prazer e um apoio na sua vida, ou que diminui sua ansiedade, porque senão, teoricamente, você ia ter que tomar ansiolítico o resto da vida para conseguir lidar com a ansiedade na falta do cigarro, e não é o que acontece. Os médicos desmamam você dele. Mesmo se, hipoteticamente, você tomasse ansiolítico o resto da vida, você acha que o ansiolítico ia resolver? Não resolve. As pessoas tomam e mesmo ainda tomando, elas voltam a fumar. Tá cheio de fumante que toma ansiolítico e fuma. Então a diferença é a seguinte. Quando você bota o foco na resolução da dependência psicológica, que a gente chama também de dependência mental ou monstrão, que representa todas essas crenças que você tem sobre tudo de bom que você acredita que o cigarro faz para você. Ou seja, o cigarro é meu amigo, meu companheiro, me relaxa, o cigarro é um grande prazer na minha vida, o cigarro diminui meu estresse, minha ansiedade, o cigarro me ajuda a matar o tempo, o cigarro é bom para socializar, na balada, com um cafezinho, com uma bebida, o cigarro me ajuda ao banheiro, nossa, a lista é enorme. Tem muita coisa que cada um aqui acredita e geralmente as pessoas têm várias, não tem só uma crença não, tá? As principais são que ele te desestressa, que ele te ajuda a se concentrar, focar ou pensar melhor, que te ajuda a matar o tempo e a diminuir o tédio, que te relaxa, mas nada disso é real. São crenças ilusórias e limitantes que você tem e que você acha que para você é impossível parar de fumar, porque você sente falta do cigarro, que você ainda acredita que te proporciona isso tudo. E se você botar seu foco nisso, que é, aliás, o que você fez em todas as suas tentativas passadas de parar de fumar, vai continuar não dando certo, como não deu certo no passado. Pelo menos agora você entende o porquê. Já se você botar o foco em acabar com as suas crenças ilusórias sobre tudo que o cigarro representa na sua vida, você tem grande chance de fazer dar certo para você. Finalmente. Essa é a diferença entre você parar de fumar pelo método do período indeterminado ou você parar de fumar em um segundo, tipo, acabou, não quero mais, e você parar de fumar em 7 horas, recebendo o conhecimento correto para acabar com a dependência mental que te escraviza. O método correto te prepara, desfazendo as associações erradas que você fez por toda a sua vida de fumante. Não precisa mais do que isso para a grande maioria das pessoas. Por isso que elas têm essas 7 horas. Ele prepara o fumante ao longo desse tempo para que ele se desconecte do cigarro. Só aí, depois dessas 7 horas de preparação, de aquisição do conhecimento necessário para romper com essas crenças, aí sim, você vai fumar o último cigarro da sua vida e dar adeus ao cigarro. Acabou. É para você ficar bem, é para não sofrer, é para não ser difícil. Muito pelo contrário, é para ser fácil. Porque essa é uma preparação verdadeira. E a capacidade de aprendizado do ser humano é tão fantástica que em 7 horas é possível se desfazer o vício de uma vida toda, independentemente de quantos anos você fumou ou da quantidade de cigarros fumada por dia. Quando você vê a verdade, não dá mais para desver. E é isso que te transforma em um feliz não fumante que não sente a mínima falta de cigarro para absolutamente nada. Não é só parar de fumar, é se libertar aqui. Foi aqui que tudo começou e é aqui que você tem que encerrar. Remédio, pílulazinha, não tem como te ajudar a parar de fumar. E botar nicotina no corpo? Você não precisa repor nicotina, você precisa se livrar da nicotina. Como é que você vai se curar de um vício e um veneno? A nicotina é um veneno, desculpa falar, mas é. Administrando esse mesmo veneno no corpo. Não tem como. Não tem. A dependência de todo fumante é em maior parte psicológica. É muito importante que você grave na sua memória que entenda que todo fumante ele tem 2 dependências. Existe essa dependência física, que você é viciado em nicotina. Quando você fumou o primeiro cigarro da sua vida, você começou com ela. Até lá você era livre, você não tinha nenhuma nicotina no seu corpo. Fumou o primeiro, apagou,
Não sei quanto cigarro você fuma hoje, se é uma carteira de cigarro por dia, mais ou menos, enfim. Você tem sua média. Mas no começo não é assim. No começo a coisa é lenta. Fuma um aqui, outro ali, a gente vai, sem perceber, vai afundando e fumando cada vez mais. Só que na realidade, sem saber, naquele primeiro que você colocou na boca lá atrás, quando era jovem, foi ali, instantaneamente, que você se viciou. Não importa a periodicidade, você botou a nicotina no seu corpo e quando você apagou aquele cigarro, teve uma vozinha lá dentro te falando: agora eu quero mais um. No começo essa voz é quase imperceptível. Você deixa passar uma semana, sei lá, algum tempo, porque a abstinência não dói, que nem eu falei. Você nem sente ela é leve. Só que depois de uma semana, você tá com seus amigos de novo lá, ai, vamos fumar mais um? Bota a nicotina de novo pra dentro. E os níveis de nicotina, quando você apaga aquele cigarro, começam a cair de novo. E aquela vozinha lá no fundo, ela fala: eu quero mais um. E no começo, os cigarros são ruins. A gente se força a aprender a fumar. Interessante, né? E depois a gente se transforma tanto, transforma a nossa percepção dele a ponto de achar que a gente não fica sem ele. Olha que interessante, né? Essa é a dependência psicológica. Porque a gente acredita que o cigarro se transformou nesse grande bombril de 1001 utilidades na nossa vida. Me ajuda a me desestressar, me acalma, me relaxa, diminui minha ansiedade, é um grande prazer na minha vida, é meu companheiro, diminui minha solidão, enfim. Não importa realmente se você fuma 40 por dia ou 2 por dia, você precisa entender isso. Porque o cara que fuma 2 por dia, os outros fumantes sentem inveja dele. Eles pensam: ai, se eu fumasse só 2 por dia ou 5 por dia, eu ia viver no melhor dos mundos. Talvez se você fosse um fumante ocasional, você não ia nem estar nessa live. Ou ia ser muito mais desafiador estar aqui. Só as pessoas que fumam pouco sabem o quanto elas sofrem quando elas tentam parar de fumar em vão sem conseguir. Exatamente igualzinho a quem fuma muito. O truque é igual para todos os fumantes, independentemente de quantos cigarros ele fume por dia. O vício prega um truque na sua mente, te induzindo a acreditar que ele é bom para você. E você cria essas conexões, esses laços com o cigarro. Todo fumante tem as suas crenças sobre o que o cigarro representa na sua vida. E é por isso que ele fuma. E é por isso que nem um fumante inveterado e nem um fumante ocasional conseguem parar de fumar. Porque a nicotina prega esse mesmo truque na mente de todo fumante. Um único cigarro já dispara esse truque dentro de você e perpetua esse mesmo truque por toda a sua vida de fumante, independentemente da quantidade de cigarros fumados a cada dia. E enquanto você não desfizer essas crenças, vai ser escravo do vício. Muita gente acha que quem fuma menos é menos viciado. Não é. O vício em si é igual, mas os fumantes ocasionais podem ser ainda mais viciados que os fumantes inveterados. Sabe por quê? Porque a gente está falando do principal vício que conta, o vício mental, não o vício físico. O vício físico, para mim, é o mais irrelevante de todos. É como eu falei, passe uma semana, não dói nada. Existem essas 3 categorias de fumantes ocasionais. No primeiro tipo se encaixam fumantes que de fato fumam menos, mas muitos deles ficam se segurando o dia todo para não fumar. Eles ficam exercitando essa força de vontade e exaustão e as suas mentes ficam dominadas pelo pensamento em fumar o dia todo. É insuportável. Além de ser desagradável, ainda assim eles se arriscam a contrair doenças porque continuam a fumar. E o pior de tudo é que mesmo fumando menos, ainda assim eles se sentem igualmente escravos. Muitos deles me descrevem sentindo não suportar mais o cigarro, mas ainda assim fumam. Ou seja, eles carregam dentro de si essa mesma e exata dualidade, essa luta dentro deles. Quero fumar e quero parar. É uma coisa enlouquecedora. Dependendo da condição de saúde, às vezes o pulmão deles nem aguenta eles fumarem mais. Ou eles ficam se controlando para não fumar, porque querem ou precisam parar. No segundo tipo se encaixa um tipo comum por aí. São fumantes que fumam 5 por dia, 2 por dia, ou só fumam em eventos sociais e não sofrem com abstinência entre um cigarro e outro. Se eles sofressem com algum grande sofrimento físico, eles iam acender. Ninguém aguenta esse sofrimento, certo? Pode perguntar para esse fumante ocasional. Ele vai confirmar para você que não sofre nada quando não está fumando. Eu sempre recomendo para quem tenta reduzir a quantidade de cigarros, seja pela saúde ou para parar de fumar mesmo, se a pessoa fica controlando o número de cigarros diários e sofre com isso, isso é terrível, é péssimo. E tem que resolver isso o mais rápido possível, porque ninguém merece viver assim. Reiterando que a grande maioria dos fumantes ocasionais não sofre nada quando não está fumando. Então, por que essas pessoas não sofrem? Até quem fuma 1 por dia, ou aquele fumante ocasional que fuma só na balada. Existem várias razões para que eles sejam fumantes ocasionais. Existem fumantes ocasionais que vão chegar para você e vão falar assim:
Esse é meu padrão. Tá bom assim pra mim. Isso não importa na verdade. Tem fumante de 10 por dia, tem fumante de 5 por dia, tem fumante de 1 por dia, tem fumante de 1 maço por dia, tem fumante de 2 maços por dia, tem um fumante só do fim de semana. Mas os fumantes que fumam pouco, eles estão numa dessas categorias. Ou eles ficam olhando o relógio, esperando para ver quando eles vão acender o próximo cigarro e eles estão mentalmente dominados pelo cigarro, ou é o padrão deles mesmos. Aquele fumante ocasional, que talvez você até conheça algum, muitos deles falam assim: eu realmente só fumo na balada, eu fumo só nas festas, só de vez em quando. E eles falam de verdade que não sofrem quando não estão fumando o resto do tempo. Talvez seja porque você tem medo das doenças, ou porque teria horror a se sentir viciado e assim acha que está no controle. Se você for um desses fumantes ocasionais, eu não quero te decepcionar, mas... Claro que teoricamente o fumante pensa que se arrisca menos e que seria sempre melhor fumar menos, né? Mas o que acontece é que, primeiro, isso não é garantia de nada. Os próprios fabricantes de cigarros admitem que não existem níveis seguros de consumo dessa droga. Mesmo fumando pouco, eles podem sim adoecer. Segundo, você continua com a dependência mental do cigarro e fumar menos ou reduzir, aumenta essa dependência mental. Porque se você sofre e quando você acende um... é o néctar dos deuses, tá entendendo? Você reforça a crença de que ele é bom, de que ele é um grande prazer do qual você não pode abrir mão e do quanto é difícil parar de fumar. Ou seja, você está alimentando essa dependência psicológica e você não está resolvendo, você não está se livrando do vício. E tem o terceiro tipo de fumante, que é o fumante mentiroso. Ele jura de pé junto e mão posta que fuma pouquinho, mas ele fuma escondido, envergonhado, escondendo o vício da família, de todo mundo, de si mesmo, para fingir que não é viciado, tentando se enganar os outros, porque admitir o vício publicamente para si mesmo é muito dolorido. Ele se sente uma fraude, isso é uma grande dor na vida dele. Isso sem contar o cara que de repente se ilude que reduzindo a quantidade de cigarros vai conseguir parar de fumar, que é a maior das ilusões. É o fumante que fumava uma carteira de cigarro por dia, aí diz pra si mesmo: agora eu vou fumar 15. E mês que vem só 10. Beleza, ele consegue chegar nos 10. Ele se adapta, né? E com desconforto, mas consegue. Tem um preço a pagar esse desconforto. A gente é contra a redução, ela não funciona. Você não tem que reduzir, você tem que cortar. Mas não no método do 1 segundo ali na raça, nem no método do tempo indefinido para ver no que dá. Não é isso. Você tem que receber a preparação correta. Mas quando você fala assim, eu sofro muito, significa que você está se controlando para não fumar. E o seu sofrimento não é físico. É muito importante que você entenda isso, porque nada dói no seu corpo. Nada dói no seu corpo quando você não fuma. Pergunta para esse fumante ocasional se ele sofre quando não está fumando e ele vai responder que não sofre. Presta atenção a esse sofrimento e entenda que ele está aqui, só em um lugar, na sua mente. E por que ele está na sua mente? Porque você acredita que abriu mão do seu prazer, do seu apoio, que te ajudava com isso, que te ajudava com aquilo, e você sente esse vazio, uma falta forte do cigarro e se sente sem chão. A crença nesses benefícios todos que o cigarro representa na sua vida não tem nada a ver com a quantidade de cigarros consumida. Agora, fumar menos sem conseguir parar, esse tipo de fumante continua agarrado ao cigarro, não resolve o seu problema e continua sofrendo. Pra quê? Enfim, é muito triste isso. O que a gente tem que fazer é o seguinte: não se conforme com nada menos do que a total libertação. Fumar menos, teoricamente, pode parecer que você corre menos riscos, porque essa é a razão principal do fumante querer parar, os riscos à saúde, para todo mundo. E fumando menos, por se sentir menos vulnerável em relação a esses riscos, você não vai se sentir desafiado a querer parar como quem fuma mais e se sente, portanto, mais pressionado a parar. Percebe como fumar menos te bota numa zona de conforto perigosa e te mantém mais cativo do vício? É muito mais desafiador para um fumante ocasional querer parar de fumar. E aí você vai ter que continuar nesse inferno a vida toda, vai continuar a se segurar e exercer essa forte força de vontade que vai te trazer esse sofrimento constante na vida. Isso não é solução, isso te afasta de uma solução. A família falando pra gente parar, não aguentar mais fumar, sentir os efeitos do fumo na saúde e o medo que a gente tem da saúde piorar se continuar fumando, enfim. São coisas desagradáveis que a gente nem aborda, você já tá careca de saber. Todo mundo já sabe, seja porque o médico já falou que não existem níveis seguros de consumo dessas substâncias, seja porque você já viu as campanhas para parar de fumar, seja porque as pessoas ficam buzinando no seu ouvido e você mesmo sabe disso, ninguém precisa falar.
mas isso não ajuda a gente a parar. Mas o fato é que tem de cortar de uma vez. Não tem essa de, eu vou reduzir para ver se eu consigo. Porque se você sofre fumando 5, você vai cortar para 4. Você vai sofrer mais ainda fumando 4. Você vai cortar para 3? Qual o ponto disso? Causar mais sofrimento sem resolver o problema? Uma hora você sabe que mesmo que você chegar no último, não, agora eu tô fumando 1 por dia. Você fica se segurando o dia inteiro, obcecado por fumar aquele único cigarro. Você sabe que uma hora você vai ter que parar. Você não quer sofrer esse tempo todo. Ninguém nasceu para sofrer, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Aí você corta na raça e pronto. E aí? Aí o sofrimento vai continuar. Então esse não é o caminho. Eu quero que você entenda isso. É muito importante. Essa dúvida sobre como parar de fumar sem sofrer é uma das maiores dúvidas do fumante. Por que não dá certo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar para não sofrer mais? O primeiro passo para todo fumante, incluindo o fumante ocasional, é admitir que é viciado e que não está no controle. Se você estivesse no controle, você já teria conseguido parar. O segundo passo é entender que a quantidade de cigarros fumadas, seja ela um padrão para você ou fruto de uma redução forçada, não vai te ajudar a se libertar do vício. E o terceiro passo é parar de botar foco na dependência física e começar a botar o foco no verdadeiro problema que torna todos igualmente cativos, independentemente de você fumar 1 cigarro por dia ou 3 carteiras de cigarro por dia. A dependência mental do cigarro. Uma vez ela resolvida, você não vai mais ter necessidade de botar nem um único cigarro na sua boca. Nunca mais. Eu te trouxe 3 exemplos de erros que você cometeu no passado ao tentar parar de fumar. E são 3 grandes erros relacionados às crenças que a gente tem sobre o que o fumo representa na nossa vida. São elas que atrapalham tudo e te fazem reincidir. 1, o apoio que o cigarro representa na sua vida. 2, que fumar é um prazer. E a terceira, a crença de que ele ajuda a diminuir a ansiedade. Ora, se tentar parar de fumar errado te causa sofrimento, e o sofrimento é algo que te deixa mais ansioso, você fica esperando que isso passe, mas essa sensação ruim não vai embora, pelo contrário, vai só aumentando. Aí a ansiedade, por sua vez, também vai aumentando. Aí você acredita que por você ter parado de fumar, você está mais ansioso. Pronto, você reforça ainda mais a crença de que parar de fumar é isso mesmo, causa mais ansiedade e que fumar te ajuda a diminuir a ansiedade. E que agora que você não pode ter seu cigarro, você se sente mais ansioso. No fim das contas, você acaba acendendo um, se sente mais calmo, menos ansioso e reforça ainda mais a crença de que você não pode viver sem ele, porque sem ele a sua ansiedade vai às alturas. Esse definitivamente não é o caminho. Não. Essa conexão com a ansiedade você tem que resolver antes de apagar seu último cigarro. Você precisa entender toda essa sua relação entre o fumo e o alívio da ansiedade e entender o que você tem que fazer para acabar com a ansiedade na sua vida, cortando essa crença. Ok, agora eu entendi. Cigarro não diminui nada a minha ansiedade. É nesse entendimento que você tem que chegar. Não só em relação à ansiedade, mas em relação a todas as crenças erradas que você desenvolveu sobre o cigarro na sua vida. E isso precisa do suporte correto, precisa de alguém te guiando pelo caminho correto. Isso não vem do nada, isso vem de uma longa experiência em ajudar os fumantes a sair dessa fácil e sem sofrer. Muitos fumantes, principalmente homens, relutam mais em procurar ajuda. Muitos homens têm esse paradigma de que pedir ajuda é demonstrar fraqueza. A mulher busca mais ajuda. Mas o que os homens precisam entender é que não se trata de fraqueza. Esse é um vício que precisa do ensinamento correto para sair dele. Não tem nada a ver com exercer a sua força de vontade, porque muito provavelmente você já tentou ir por esse caminho e viu que não deu certo. Eu parei de fumar há 14 anos atrás e até consegui, eu dei muita cabeçada na parede, como talvez você mesmo tenha dado. Se já tentou parar de fumar errado também. Eu já tive na sua pele, sentindo todas as inseguranças que você sente, os medos que você sente, agarradinho ao cigarro, achando que pra mim não ia ter jeito, eu não ia conseguir. Gente do céu, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Era terrível, tinha dia que era disso pra mais. Então, eu quero que você saiba que qualquer fumante pode parar de fumar. E qualquer fumante pode desfazer essas crenças que ele tem do que o cigarro representa na vida dele. E uma coisa muito importante é que a gente fala assim: o cigarro é o culpado por eu me sentir assim. Cigarro é uma coisa genérica na nossa cabeça. Na realidade, a substância que vicia você no cigarro, que te torna dependente, é a nicotina. Ela é que é a grande vilã da coisa. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que
cortar o consumo dessa substância. Não reduzir, cortar de vez. Porque enquanto você consumir, você vai querer mais e mais dela. É assim que isso funciona. É um ciclo de reposição. Um vício, algo do qual você não tem controle. Você fuma, quando você apaga o cigarro, a nicotina sai do seu corpo. Vem aquela vozinha lá dentro, interior, que eu falei: eu quero mais um, eu quero mais um, me dá mais um. O Alencar, que criou o método Zway, ele chamava isso de monstrinho. Tem o monstrinho, que é essa dependência física da droga nicotina, e tem o monstrão. O que é o monstrão? É a segunda dependência que você tem, a dependência psicológica. Por que o monstrinho está no diminutivo? Porque é o menor dos problemas, embora a gente acredite que ele seja o maior. A gente acredita que é ele o causador dessa grande tortura que a gente sente cada vez que tenta parar de fumar. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Eu vou falar 1000 vezes até entrar na sua cabeça. Não é. O grande responsável pela sua tortura cada vez que você tenta parar de fumar e sofre é o monstrão. São todas essas crenças que você acredita que o cigarro é na sua vida. E ponto final. E você tem as suas. Não vem me dizer que não tem, porque você tem sim. Cigarro é um prazer. É meu companheiro. Me relaxa, me ajuda a desestressar, diminui minha ansiedade, diminui minha solidão, me acalma, me ajuda a passar o tempo. Bababi, bababá. Você tem sim, senão você não estava fumando. Ninguém fumatou a gente. Ninguém fuma por nada. É muito importante você entender isso. Ok. Então o que fazer? Matar o monstrão. O monstrinho morre em poucos dias e você não tem que ligar para ele porque ele nunca foi o problema. A partir do momento em que você mata o monstrão, muda algo dentro de você. Você passa a sentir o monstrinho pelo que ele é de verdade e ele é um nada. É surpreendente isso. O que você achava que era o seu problema, você vê que não é e você lida bem com ele. Desde o primeiro dia. É por isso que não se sofre pelo método Zway, porque você entende que a abstinência não tem grande dor. É um leve desconforto, sim, ela existe, lógico, você é fumante, mas é muito leve. Tem gente que diz que nem sente nada. Meus alunos dizem isso. Tá lá o depoimento deles. Gente, entra no canal do YouTube da gente e assiste. Digita lá na barrinha de procura no YouTube @EasyWayBrasil e assiste. Não dói, não doeu, eu não sofri. São eles que estão falando. Você não está ouvindo da minha boca. Porque eu sei que às vezes da minha boca, quem não me conhece não acredita. Vários depoimentos de gente que fumava há décadas, muitos cigarros, e não sofreu nada para parar de fumar. Então o que você tem que fazer? Matar o monstrão. Parar de acreditar que ele é bom para você. Por todas essas razões que eu enumerei. É isso que é o vício. Acreditar que ele é bom. Mais nada. Se lembre que levou uns poucos minutos, segundos na realidade. Para esse vício se instalar dentro de você. Foi o tempo que levou para você fumar o primeiro cigarro da sua vida e começar com isso tudo. Só uns poucos minutos e ele te aprisionou por tantos anos e roubou tanto tempo de você? Agora, por mais incrível que possa parecer, vai levar 7 horas para você desfazer o vício de uma vida toda. 7 horas de um entendimento único sobre como esse vício opera dentro de você e o que fazer para se libertar dele, fácil e sem sofrer. Alguns minutos para começar um vício, algumas horas para acabar. Quando você começou a fumar, o tempo começou a ser roubado de você. Ali o tempo começou a atuar contra você. Ao parar de fumar, esse tempo vai ser devolvido a você. E a partir daí, ele vai atuar a seu favor. 7 horas que podem transformar uma vida, a sua vida. Não acredita? Pois é exatamente isso que você tem que fazer para parar de fumar fácil e sem sofrer. Parar de acreditar no cigarro e aprender a verdade sobre ele. É realmente libertador.